E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa aula dupla agora, né, de eletrônica aplicada, é a 1 aqui. E essa semana, né, que vai contar a aula do dia 5, não, do dia 7 e do dia 9, né, na quinta e sábado aí dessa semana, a gente vai ver circuitos ceifadores e circuitos grampeadores. Vocês vão ver que basicamente é analisar o que vai acontecer com esses circuitos, eu vou explicar qual é a ideia deles, tudo mais, qualquer coisa vocês podem me perguntar também na aula, me mandar e-mail, né? Mas entendeu como ele funciona, acho que vai ficar bem tranquilo também. E tem uma jogadinha que dá pra fazer também que ajuda no relatório que eu vou falar pra vocês, né? Então, primeiro vamos falar de ceifadores, né? Que seria a aula de quinta, né? Vão ser 2 relatórios separados, vocês vão ver, inclusive com data separada, né? Mas muito perto um do outro, então não deixe pra demorar muito pra fazer aí também. Então, né? Ceifadores. Qual que é a ideia dos ceifadores, né? Como o próprio nome diz, eles vão ceifar, né, ou cortar uma parte do sinal da entrada, né? Então eu vou ter lá uma senoide na entrada, né? A gente vai sempre trabalhar com senoide quando a gente está falando de sinal aqui. E uma parte dessa senoide vai passar e uma outra parte não vai, dependendo da configuração do meu circuito. Qual que é a sacada desse cara, ceifador? Se vocês olharem, né, ele tem a entrada, né? Dá para olhar por aqui ou por aqui, né? Vamos olhar esse cara aqui. Ele tem a entrada, né? Ele tem um resistor, certo? Tem um resistorzinho. E depois ele tem um diodo e uma fonte, certo? E depois tem aqui a nossa saída, né, ligada em paralelo com esse diodo, com essa fonte. Basicamente o que acontece é, quando esse diodo conduzir, a tensão que eu vou ter na saída vai ser fixa igual ao valor da fonte. Fixa igual ao valor da fonte. E quando o diodo não conduzir, eu tenho a saída igual à entrada. Então, o que a gente tem que olhar é quando que esse diodo conduz, né? Então vamos olhar, né? Começando ali do zero, por exemplo, aqui da nossa senoide, né? da entrada lá. Conforme isso aqui vai subindo, né? Eu estou com zero aqui. Por mais que está positivo, esse diodo não vai conduzir porque eu tenho essa fonte aqui, né? Então, quando que esse diodo vai conduzir, né? Supondo aqui que ele é ideal, né? No experimento a gente vai ver que tem aquele 0,5, 0,6 a mais de queda, né? Mas supondo ideal. Quando que esse diodo vai começar a conduzir? Quando esse VE, né, que é a tensão de entrada, for maior do que a tensão da fonte V, certo? Né? Inclusive esse ponto V é o que está marcado aqui. E é exatamente isso que acontece, né? Enquanto esse diodo não está conduzindo, que foi aquilo que eu falei, a entrada é igual à saída, então vai subindo. Aí quando chega nesse ponto, que esse diodo começa a conduzir, né, porque VE é maior do que V, a gente começa a ter corrente fluindo, e aí como eu tenho essa corrente, toda a queda de tensão está em cima do resistor. Ou seja, vai ter a queda de tensão em cima do resistor, esse ponto aqui eu vou ter só a fonte, certo? Toda aquela diferença a mais aqui vai ficar em cima do resistor, né? Por isso que o resistor está aí. Então, a gente vai ver um corte aqui, né? A gente vai ver uma ceifada do sinal. E aí, quando que isso para de acontecer? Quando eu volto com o diodo a cortar, né? Quando o diodo para de conduzir. E quando que isso acontece? Quando esse VE volta a ser menor do que a fonte, ou seja, ele vai crescer, né, e a saída vai ser igual à entrada, porque o diodo não está conduzindo. Aí chega no ponto onde VE é maior que V, o diodo vai conduzir, então o sinal não vai passar, né, vai ceifar aqui no próprio valor de V. Né. Depois, quando esse VE volta a cair, né, essa tensão de entrada volta a cair lá no semiciclo, né, lembrando que é uma senoide, vai chegar no ponto onde o diodo vai parar de conduzir de novo. E aí a entrada é igual à saída. Por quê, né? Porque quando o diodo não conduz, eu não tenho corrente passando aqui, então eu não tenho queda de tensão aqui. Então se eu não tenho essa queda de tensão aqui, eu vou ver a própria saída igual à entrada. Beleza? É basicamente isso. A gente vai ver que tem algumas combinações aqui, mas é basicamente essa a ideia. E aqui tem o que a gente chama de função de transferência, que a gente vai ver lá no osciloscópio, que basicamente é plotar a saída em função da entrada, né? Aí nesse caso ficaria aqui uma linha reta, né? Uma linha de 45 graus aqui, que mostra que a saída é igual à entrada, até um ponto aqui, né, que é o Vzinho, onde eu tenho o corte. Então fica uma reta, né, inclinada 45 graus e depois uma reta ali totalmente na horizontal. Se a gente fizer o que agora, né, olhar esse outro circuito, a gente inverte tanto o diodo quanto a fonte, o que a gente vai ter? A gente vai ter o contrário daquele caso, né? Nesse caso a gente ceifava um pouco o ciclo positivo, agora a gente vai ceifar um pouco o ciclo negativo, né? Então
durante todo o ciclo positivo aqui, o diodo não vai estar conduzindo, né? Porque agora eu inverti esse cara. Né? O diodo só vai conduzir quando o VE for menor do que menos V, né? Que é o valor dessa fonte aqui ao contrário. Né? Então ele no ciclo positivo não vai conduzir. Quando chegar nesse ponto aqui, né? Que é basicamente a mesma coisa desse cara, o meu diodo vai conduzir, então eu só vou ter o menos V lá na saída. Depois o diodo para de conduzir de novo e eu volto aqui. Então a gente vê que eu ceifo, né, de maneiras diferentes aqui a nossa curva. O que mais que a gente pode ter de coisa aqui? Mudar só um ou só outro, né? Em relação, por exemplo, a esse primeiro cara. Em vez de inverter o diodo e a fonte, se eu inverto só a fonte, depois eu inverto só o diodo, o que acontece? Né? Basicamente a gente tem isso daqui quando eu faço isso. Né? Eu deixo o diodo conduzindo mais tempo quando eu inverto esses dois caras. Então, olhando primeiro esse cara aqui, né? O diodo tá para conduzir lá naquele ciclo positivo, né? Só que a fonte tá no negativo. O que isso significa? Isso significa que o diodo vai estar quase sempre conduzindo. Né? O diodo só vai parar de conduzir quando esse VE aqui, né, for menor do que o V. Né? Porque agora esses caras estão invertidos. Né? Quando que esse cara vai parar de conduzir? Né? Quando eu não tiver essa tensão maior que essa. Ou seja, VE tem que ser menor que menos V. Ou seja, o diodo vai conduzir todo o ciclo positivo. Ó, todo esse ciclo positivo aqui tracejadinho ele está conduzindo. Certo? Por isso que está essa reta aqui. E aí só quando chega nesse valor que o diodo para de conduzir. Aí eu passo só uma perninha do meu sinal. Então meu sinal fica tudo constante, passa só um calombinho e volta a ser constante. E lembrando que é constante no valor da fonte, né? É no V. Exatamente no valor desse V, né? Que nesse caso é negativo, então é menos V. Então ele fica constante nesse menos V. Quando o diodo para de conduzir, ele deixa o sinal passar, né? A entrada fica igual à saída, e depois ele já volta a conduzir. E aqui é o último caso, né? Só tem 4 casos possíveis invertendo esses caras, que é basicamente a mesma ideia, só que para o ciclo positivo. Né? Então eu coloco o diodo aqui ligado de forma do negativo aqui para cima, né? E coloco a fonte no sentido positivo. Ou seja, quando que esse diodo aqui vai parar de conduzir? Né? Só quando o VE for maior do que V. Né? É a única hora que ele vai parar de conduzir. Então, enquanto estiver aqui subindo, o diodo está conduzindo. Aqui ele para de conduzir porque o VE é maior que o V. E aí depois, quando começa a cair, ele vai ficar todo o ciclo negativo e ainda mais essa parte conduzindo. Porque ele está ligado com a outra polaridade. Ou seja, ele vai passar, não vai passar nada um pouquinho, depois vai passar um pouco do sinal e depois vai morrer todo o sinal de novo, constante aqui em V. Beleza? Então a gente viu essas 4 combinações. Resumindo, quando o diodo conduz, a tensão que eu tenho na saída é a da fonte. Quando o diodo não conduz, a entrada é igual à saída. Basicamente isso são os ceifadores. Né? Então tem aqui a parte prática dos ceifadores. Né? Então eu coloquei aqui como está lá no livro, mas eu vou falar a ideia que eu quero que vocês façam. Né? Então a gente vai montar esses circuitos. Né? A gente vai montar as 4 opções aqui, né, dos nossos circuitinhos, certo? E basicamente o que a gente vai fazer é variar esse resistorzinho de carga. Né? Primeiro deixar aberto, que é o infinito, depois colocar 100k e 10k para a gente ver a diferença. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês anotem a forma de onda da saída, né? Se está cortando alguma coisa, se está igual, né? Eu quero que vocês façam o eixo lá, né, no 0, bonitinho. Anotar a forma de onda na saída e anotar a curva de transferência. Né? Anotar essa curvinha de transferência, que nesse caso, né, era bastante 45 e um pouco reto, né, e eu esqueci de falar aqui. E nesse caso aqui, como o diodo conduz muito tempo, né, então ele vai ficar a maioria do tempo reto. Né? A maioria do tempo não vai passar o sinal. A maioria do tempo essa curva de transferência vai ficar reta e só uma beiradinha dela vai ser 45 graus. Lembrando que quando é 45 graus, a entrada é igual à saída. Né? Então, tem esses 4 caras aqui para montar. Eu não vou montar todos, vou montar 2, vocês montam os outros, é só inverter, né, o diodo. Eu vou montar esse primeiro e vou montar esse outro aqui. Né? Aí depois é só fazer as inversões e montar outros. E depois eu quero que vocês expliquem qual que é a influência da carga na saída, né, usando essas curvas que a gente viu. E que vocês analisem esse circuitinho aqui, né, que é a mesma ideia, só que está montado de um pouco diferente aqui. Né? Eu quero que vocês construam esse gráficozinho aqui, né? Como que ficaria o gráfico para esses circuitos aqui, né? Aí vocês podem pensar o que acontece na condução e tudo mais, ou, né, a jogadinha que eu falei, vocês podem
montar no Proteus lá para confirmar se vocês viram realmente o que estava acontecendo corretamente, beleza? Então, a gente vai montar esses dois caras. Então, vamos lá. A gente vai precisar, né, do osciloscópio, da fonte variável e da fonte normal, né? A gente vai precisar dessa fontezinha aqui também, né? Aqui tá meio ruim de ver, mas lá no PDF acho que vai dar para ver melhor. A gente vai precisar dessa fontezinha também. O diodo vai ser o 1N4007 e os resistores, né? A gente vai deixar aberto em um dos casos. Esse de 1K é o que vem aqui antes, né? Aquele lá que vai ter a queda de tensão. E resistor de 100K e 10K, né? Então, vamos colocar aqui, né? Então a gente vai precisar desse 1N4007, né? Vem aqui, digita 1N4007. Então é esse cara aqui, certo? 1N4007. Na verdade pode pegar esse de baixo, que é só diode, não tem esse diode sync, né? A gente vai precisar, né, da resistência, né, do res. A gente vai precisar, né, resistência. A gente vai precisar do vcine, que vai ser a nossa entrada, né? E vai precisar do vsource, certo? E aí, já adiantando pro próximo, a gente também vai precisar do capacitor. Então, como eu já vou fazer tudo uma vez, né, já deixo o capacitor aqui, né, o cap. Mas a gente não vai usar o capacitor no ceifador, a gente vai usar só no grampeador, beleza? Então, são esses componentes. Então, vamos montar o nosso circuito, né? Esqueci de mostrar a tela, falei tudo isso daí e não mostrei a tela para variar, né? Toda vez eu faço isso, né? Então, 1N4007, né? Pega o diode, né? 1N4007, o cap, que a gente vai usar na próxima, né? Cap, o res, que é a nossa resistência, né? Res, e o vcine e o vsource. É só as coisas mais básicas. A única coisa diferente que a gente vai usar é o diodo, que é um N4007. O resto é tudo que a gente já está acostumado, então não vai ter problema. A gravação tá certa. Então vamos montar, né? Então basicamente, a gente vai montar esse primeiro, né? Depois vocês montam esse, que é só inverter o diodo. Por isso que eu não vou fazer os dois, né? É só inverter o diodo, aí vocês fazem a mesma coisa. Que é a nossa fonte, um resistor, certo? E o nosso diodo. Basicamente isso daqui. Depois vai ter as resistências, que a gente vai variando lá na carga, mas por enquanto é isso, né? Então, vou vir aqui, né? Vou ligar esses caras. Esqueci de virar esse cara. Acho que o primeiro é com essa polarização, né? Isso. Então, aqui. Aqui a gente liga aqui. Eu coloquei a fonte errada. É o vcine, né, que é a entrada. O professor hoje tá lerdo. É o calor. Vamos lá. Já vou colocar um K aqui, que é o valor do resistor. Pronto. E vou pôr o ground, né, pra gente poder usar o osciloscópio sem surpresas. Ground, beleza. Depois a gente vai pôr um outro resistor aqui que vai ser a nossa carga, né? Mas primeiro vamos pôr o osciloscópio aqui, né? Então, vocês têm que ligar o quê? Vocês têm que ligar a entrada, né? Porque a gente vai fazer aquela curva de transferência, e a saída, né? Então, por que aqui não tem a fonte? Ah, professor, você mostrou tudo com a fonte e você não está mostrando esse circuito com a fonte. Por quê? Porque lembra que aqui é a vida real? E na vida real já tem aquela queda de tensão no diodo. Então, só essa queda de tensão no diodo vai ser o suficiente para a gente ver um pouco daquele ceifar. Por quê? Porque o modelo do diodo é como se fosse o diodo normal, né, que a gente viu ali na explicação que eu dei, mais uma fonte ali de 0,5, 0,7, alguma coisa. Então, é como se a gente estivesse com esse cara e uma fontezinha de 0,5, 0,7, entendeu? Então, por isso que não precisa da fonte nesse primeiro cara, né? Ele quer 4 volts de pico a pico, então 2, né, de negócio, e eu acho que a frequência é 1 kHz, né? Então 1K. Então é isso aqui, né? Então se a gente rodar, o que a gente vai ver aqui, né? E vamos arrumar já aqui, né, para não ter surpresa. Vamos pôr todo mundo na mesma escala, diminuir um pouco isso aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, já tá dando para ver, né, nossa diferença aqui. Vamos pôr no 0. No 0, isso. E aqui no 0, né? E como esse cara aqui tem um pouco de nível DC, né, a gente tira desse AC e põe no DC aqui, que a gente vê que dá uma diferença, né? Então a gente põe no DC para ele levar em conta esse nível DC que
que aquela fontezinha interna do diodo, né, causa pra gente. Então olha aqui o que a gente vê, né? A gente vê que mesmo... Deixa eu garantir que vocês estão vendo, porque eu tô falando e às vezes vocês não estão vendo nada, né? Então a gente vê que mesmo eu não tendo aquela fonte, eu ceifo essa parte do sinal aqui, né? Por quê? Por causa daquela fonte interna do diodo. Então, aqui nessa parte azulzinha, né, o diodo não está conduzindo. O diodo começa a conduzir quando a fonte, né, a entrada, é maior do que aquele 0,5, 0,7 interna do diodo. Então aí o diodo conduz, ou seja, corta o meu sinal, e depois ele volta a conduzir. Então é isso aqui que a gente vê. Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero essa imagem, né, com esse cortezinho, né? Não esquece de pôr no DC a saída, senão vai ficar deslocado, né? Põe aqui. E depois eu quero a função de transferência. Como que é a função de transferência? Você vem aqui nesse horizontal, né? Tem um source aqui, você muda para o A. Então, ó, tá vendo a curvinha de transferência? É exatamente aquilo. 45 graus, quando a entrada é igual à saída, e depois reto, né? Que é quando o diodo está conduzindo. Então, a gente vê exatamente aquilo lá que eu mostrei. Beleza? Então, isso daqui, vamos montar o próximo circuito, né? Eu não vou montar isso aqui, vocês montam, é só inverter o diodo, né? Vocês vão ver que vai ceifar embaixo, né? Que é a ideia. Aliás, desculpa, tem que mudar com a carga, né? Esqueci da carga. Então, vamos pôr a carga aqui e vamos ver o que acontece quando a gente coloca a carga, né? Esqueci disso. Então, o primeiro caso é aquela carga infinita que está na tabela, né? Carga infinita é como se eu não tivesse o resistor aqui, né? Aí depois ele manda colocar um resistor de 100K e um de 10K. Né? Então vamos pôr aqui 100K, mando rodar. A gente vê aqui, né, que mesmo com DC agora tem uma quedazinha de tensão, né, porque está começando a passar mais corrente por causa da carga, né, e a curva de transferência também está aqui, certo? E se eu colocar 10K de carga, né, que eu estou aumentando mais a carga, né, conforme eu diminuo a resistência, eu aumento a carga, né, porque eu aumento a corrente. E aí, ó, agora, coloquei a resistência ainda menor, significa que eu aumentei a carga, aumentei a corrente no circuito. Quando eu faço isso, vai ter mais queda de tensão, né? Então dá pra ver aqui, né, a diferença que eu tenho agora entre o máximo que eu poderia ter de sinal e o que eu realmente tenho na saída. Então o que acontece é isso, né? Conforme eu ponho mais carga, né, conforme eu diminuo a resistência lá da carga, que significa pôr mais carga, eu vou ter mais queda de tensão no circuito. Se eu tenho mais queda de tensão no circuito, o meu sinal vai chegar um pouco mais atenuado lá na saída. Beleza, pessoal? Então, esse aqui era o primeiro circuito. Vou tirar a carga aqui de novo. E agora a gente vai montar o segundo circuito, né? Eu não vou montar esse, vocês montam. Inverte o diodo, né? E faz isso. E eu vou montar esse cara aqui. Qual que é a diferença? Agora é pôr uma fonte. Então, agora eu vou pôr... Aliás, eu vou montar esse cara aqui de baixo, né? Vocês montam esse de cima. Eu não vou fazer o segundo e não vou fazer o terceiro. Eu vou fazer esse quarto aqui. Vocês fazem os outros dois, né? Então, vou colocar aqui, né, essa fontezinha de tensão ali. Não. Tanto faz, na verdade. Vou fazer o terceiro mesmo, vai. Vou fazer o terceiro só pra não falar, mas aí eu não entendi que o outro ali era igual, não sei o que. Não vai dar diferença nenhuma pra eu montar aqui mesmo. Então, vou fazer aquele. Então a gente inverte o diodo, né? Esses dois casos é com o diodo invertido. E agora a gente coloca o nosso V-Source. Então agora a gente vai pôr a fonte, certo? Então a gente vai montar esse cara que eu vou montar, né? O diodo invertido e a fonte com menos 1 volt, né? Ou seja, a fonte ligada ao contrário, com 1 volt, né? Então é isso aqui. Só fazer a ligação que é exatamente essa a nossa montagem. Não tem mais nada para mexer, né? Então aqui, é isso. Montei o outro circuito. E o que vocês vão montar, o que vocês têm que fazer? Só inverter a fonte, né? Esse quarto aqui, que muda do terceiro, que é o que eu estou fazendo para o quarto, só mudar a polaridade dessa fonte, mais nada. Então, mando simular. O que a gente vê aqui, né? Aquela ideia de cortar agora na parte de baixo, né? Então, a amarela é a entrada, né? Lembra que tem que estar no DC aqui, né? Eu ainda não mudei, para ele alinhar certinho. Então, coloquei aqui, ele vai dar essa ceifada na parte de baixo. Por quê? Só que agora ele ceifa menos, né? Por quê? Porque tem aquela fonte interna do diodo, só que eu também tenho essa fonte aqui agora ligado no negativo, né? Então, esse Vcine aqui, né, o diodo só vai conduzir quando esse Vcine for menor, né? Porque tá todo mundo invertido,
vai ser no ciclo negativo, quando ele for menor do que 1 volt da fonte mais a queda do diodo, que é 0,506. Então, só quando essa fonte aqui estiver chegando lá em 1,6 que o diodo vai conduzir. E é o que a gente vê, né? Então, em menos 1,6. Então, todo ciclo positivo vai passar o sinal. Quando chega aqui embaixo, esse diodo, essa tensão aqui vai ser menor do que menos 1,6, né, que é a soma dessa fonte com esse diodo. Aí o diodo conduz. Né, e quando o diodo conduz, eu vejo que não é igual a saída com a entrada. Né. E se eu colocar nossa curva de transferência, a gente vai ver exatamente isso daqui. Certo? Então agora a gente viu que eu ceifei um pouco menos ali o meu sinal e ceifei para a parte de baixo. Beleza? Então vamos pôr a carga, né? E vamos ver o que acontece com a carga. E é basicamente isso daí para ceifadores, né? Aí a gente vai para grampeadores. Então o primeiro cara é aqui, né? 100K. Né? Vamos pôr ele aqui. Não esquece que é para colocar aqui em volta de todo mundo agora, né? A carga tem que ser ligada em paralelo com os dois. Né? Se ligar só com um vai dar errado. Então 100K. Mando rodar. Né? Vejo que tem já uma diferencinha, né? Pequena, mas tem lá por causa da carga. Né? Curva de transferência está aqui também. Né? Lembra que vocês têm que dar o print dos dois, né? Para colocar lá. Né? Aqui está o quadrinho, né? Mas nesse quadrinho, na verdade, eu quero o print de cada um desses caras. Né? Então vão ser vários prints nesse relatório. Vai ser um relatório com bastante fotinha aí de osciloscópio. Né? Se quiser desenhar o circuito, a fonte, em vez de postar print também, tudo bem, mas eu acho que é mais fácil usar o print. Né? E o último cara aqui, que eu vou simular nesse, é o de 10K. Né? Então, 10K, mando rodar. A gente vê que aumenta bastante aqui já a queda de tensão. Né? Tem uma diferença bastante entre a entrada e a saída, tanto aqui na parte de cima, quanto na parte de baixo. Né? Por causa daquilo, né? Aumento a carga, né? Se eu aumento a corrente, que é igual a diminuir a resistência da carga, eu vou ter mais queda de tensão no circuito, isso acaba atenuando o meu sinal. Né? E para mostrar isso, vou colocar uma carga maior ainda, né? Ou seja, um resistor ainda menor. Coloquei um resistor de 1K. Né? Olha o tanto que o sinal atenua agora. Né? Ele nem dá aquela grampeada, porque o sinal não consegue chegar naquele ponto de tanta queda de tensão que eu tenho. Né? Então, isso mostra aí, né, aquilo que eu estava querendo falar para vocês. Beleza, pessoal? Essa era a parte do grampeador, do ceifador. Né? Então vocês montam todos, né? Eu montei esse primeiro. A diferença dele para esse aqui que vocês vão fazer é só inverter o diodo. E aqui eu montei esse de cima. A diferença do que vocês vão fazer agora é que vocês vão inverter essa fonte para montar o de baixo. E aí aqui é aquilo, né? Fala da influência da carga e analisa esses circuitos, né? Pode ser na mão mesmo, fazendo os desenhinhos da entrada e da saída, ou pode ser no osciloscópio, né? Lá no Proteus, mas só para conferir, né? Aqui eu quero que vocês mostrem qual foi o raciocínio. Bem, o próximo é o grampeador. Espera aí que eu vou só beber água, eu vou pausar aqui rapidinho. Pronto, né? Bebi água, vamos lá. Então agora, segunda parte, né? Segunda aula, segundo relatório. Grampeadores. Né? A gente vai ver que a ideia é bem simples desse daqui. A ideia é adicionar um nível CC no sinal que eu tenho na entrada. Né? Então, se a gente olhasse, né, o que seria equivalente a isso? Colocar uma fonte de tensão CC junto com a entrada. Né? Por quê? Se eu tenho uma entrada que é uma senoide, e eu coloco, né, deixa eu ver se está gravando, tá? E eu coloco essa fonte DC, o que eu faço, na verdade, é jogar a senoide para cima. Né? É como se eu mandasse esse sinal, né, essa senoide para cima. Né? Eu dou um upzinho nela ali, né, jogo ela um pouco para cima. Então, essa é a ideia aqui. Só que, como que a gente faz isso, né, de outras formas aqui, né, sem mexer lá na nossa entrada? A gente faz isso com capacitor e o diodinho, né, aqui, ou com o capacitor, diodo e fonte aqui. Né? E qual que é a ideia, né, para fazer isso daqui? A gente já pensou naquela ideia do diodo conduzindo, é basicamente a mesma coisa. Né? Quando que esse diodo aqui vai conduzir? Né? Quando eu tiver uma tensão maior aqui. Então, o que acontece quando, por exemplo, esse capacitor começa descarregado, nesse primeiro ciclo aqui, e eu tenho VE? Então, eu tô com esse VE aqui, né, que vai vir aqui, e o meu diodo vai conduzir, ou seja, a minha saída vai ser zero, né, porque o diodo vai conduzir, e vai carregando esse capacitor. Né. Só que, daí, conforme esse cara carrega, né, ele carrega lá pro valor de VE, né,
esse meu, na verdade, pro valor V máximo, né, que esse meu diodo consegue carregar, que nesse caso é VE, né, a gente vai discutir isso no outro, ele vai carregar, e aí conforme essa minha onda de entrada vai caindo, né, o meu diodo não vai mais conduzir. Né? Por quê? Porque eu tenho aqui, né, o valor de VE, esse VE aqui ia ter que ser máximo para ele conduzir. Né? Então ele começa a cair. Só que, quando esse cara para de conduzir, né, e esse cara aqui começa a cair, e esse valor aqui tá no valor de VE, né, o que a minha saída começa a ver? Começa a ver uma senoide mais forte, vamos dizer assim. Por quê? Porque agora não é só o valor de VE que ele está vendo, né? Lembra que não tem corrente passando, então o capacitor não está descarregando. Né? Ele está vendo a saída com só a forma de onda. Então, ele vai ver o VE, né, somado com a parte do capacitor. Né? Só que o capacitor está carregado aqui para o lado negativo. Né? Então, o que isso quer dizer? Que essa minha tensão, né, minha senoide aqui, que antes variava, né, num valor de V máximo até 2V máximo, ele vai começar a cair, certo? O valor, até chegar em zero. Quando chega em zero, né, esse zero aqui, obviamente na saída não está zero, mas eu estou falando de zero, né, na entrada. Quando ele chega naquele zero da entrada, qual é o valor que eu tenho? Só a tensão do capacitor. Né? E essa tensão do capacitor é exatamente menos Vmax, que foi o que ele carregou. E aí, conforme ele vai para o negativo, o capacitor também soma com ele. Então ele vai ficar, a partir daqui, né, só o primeiro ciclo é diferente, quando ele carrega o capacitor. Então o diodo só vai conduzir, nesse caso aqui, quando ele carrega o capacitor. E depois o capacitor vai estar carregado com esse menos V máximo. E aí ele vai jogar essa senoide para baixo. Então basicamente o que acontece é isso aqui. Né? No primeiro ciclo, o meu diodo carrega o capacitor. Depois o capacitor vai funcionar como se fosse uma fonte, jogando o nível de tensão da entrada para outro valor. Né? Mais especificamente, jogando o nível de entrada aqui, né, para baixo, nesse caso que eu estou mostrando. Então, ele joga a minha senoide para baixo. Aqui, a gente tem basicamente a mesma ideia. Né? No primeiro semiciclo, o diodo vai conduzir, né, só nesse cara que ele vai estar conduzindo, carrega o capacitor com menos V máximo, né? Só que agora eu tenho a fonte. Então, o que isso significa? Né? Que o meu diodo vai jogar o circuito para baixo, né? Vai jogar a minha tensão para baixo, menos V máximo, igual era aqui. Né? O capacitor vai fazer a mesma coisa, ele carregou, ele joga para baixo aqui o meu circuito, só que agora eu tenho uma fonte jogando um pouquinho para cima. Né? Agora eu tenho uma fonte ali em contraponto com esse capacitor. Então, o que acontece é que eu não vou abaixar a curva de menos V máximo, igual eu abaixei nesse caso. Eu vou abaixar a curva de menos V máximo, mais, né, um pouquinho para cima do valor de V, que é a fonte. Então é o que a gente vê aqui. Ó. Aqui, né, nesse primeiro caso, a nossa senoide fica totalmente abaixo do eixo zero. Né? Tudo negativo. Né? Só esse ponto aqui que é zero, né? O resto fica tudo negativo. Aqui não. Aqui ela vai ficar a maior parte do tempo embaixo, só que vai ter a parte de cima, né? Vai ter essa partezinha de cima aqui, onde eu tenho acima do zero, porque agora eu tô com esse V somando além da minha fonte. Deu pra entender? Né? Então, basicamente o que a gente faz aqui é, nesse caso, é como se eu estivesse carregando o capacitor e ele funciona como uma fonte negativa, né, jogando a minha tensão para baixo. Então toda a minha senoide fica para baixo, né, eu grampeio o meu sinal na parte de baixo. Aqui ele faz a mesma coisa, né, grampeia para baixo, só que como eu tenho a fonte de tensão, eu acabo grampeando um pouquinho mais para cima, né, mas não fica igual a entrada, né, fica deslocado para baixo. Então a gente consegue, mexendo nesse valor dessa tensão aqui, né, saber o quanto que eu posso grampear esse sinal mais para cima, mais para baixo, e assim vai, beleza? Se não deu para entender, a gente conversa também na aula síncrona. Não tem muito como colocar a teoria aqui e tudo mais, eu acho mais fácil explicar com o circuito, porque é isso que acontece aqui. Né? Bem, então o que a gente vai precisar? Né, daqueles materiais, que é o mesmo da primeira parte da aula, né, por isso que eu já tinha pegado tudo, a diferença é que agora tem um capacitor de 1 microfarad aqui, né, e a ideia é montar esses 3 circuitos aqui. Né? Então eu vou montar o primeiro e o último, né? Vocês fazem o do meio. E depois a ideia é a mesma coisa, né? Responde qual que é a influência da carga, igual vocês responderam no outro, e avalia, né, o que acontece com esse daqui, né? Pode ser você mesmo ali na mão, teoricamente, olhando essa explicação que eu dei,
Ou vocês podem montar no Proteus e ver o que acontece no Proteus e ver se faz sentido com o que vocês pensaram, né? Então, vamos lá. Então, são 3 montagens, né? Eu vou fazer a primeira e essa daqui. E qual que é a ideia? Mesma coisa do outro. Vocês vão pegar a forma de onda para os 3 casos, né? Com carga infinita, que é sem resistor, depois com os 2 valores de resistor, e a curva de transferência. Então, é a mesma coisa, só para a gente ver como funciona o circuito grampeador, né? Inclusive, se a gente olhar, vocês vão ver que ele é bem parecido com o que a gente estava montando, né? Então, vou voltar aqui pro Proteus, né? Vocês estão vendo na tela, beleza. Então, vou tirar essa fonte, que a gente não vai precisar dela agora, né? O diodo... Opa, deixa eu tirar isso daqui que está me atrapalhando. O diodo é ligado com essa polarização mesmo, nesse primeiro, então não preciso mexer. Eu só preciso adicionar o nosso capacitor aqui. Então, já tinha pego ele, né? Cap, vou pôr ele aqui. Basicamente, é a única coisa que a gente tem que mexer. A fonte é igual, o diodo é igual, o resistor é igual, o osciloscópio vai estar ligado igual, só mudou o capacitor. Por isso que essas duas aulas estão juntas. É muito próximo um circuito do outro, é muito fácil de avaliar o que está acontecendo, né? Aqui tem que pôr micro, né? Então é só pôr um U minúsculo, né? Que o Proteus acha que esse U minúsculo é aquele micro, aquele sinalzinho, né? Então, mando rodar. O que a gente vê aqui, né? Lembrando que está no DC, né? Se você coloca no AC, ele vai jogar fora aquele nível DC, aí vai ficar junto as duas curvas. Não é o que a gente quer. Tem que pôr no DC a saída, né? O canal B, no meu caso aqui, o azulzinho, né? Eu coloquei o DC, né? E aí eu coloquei no 0, os dois, né? Para poder ver a diferença. Então, o que acontece aqui? O que a gente está vendo, né? Que esse caso aqui, né? Eu joguei o meu sinal para cima. Por que foi para cima e não para baixo, igual aquela discussão que eu fiz? Porque na teoria que eu expliquei para vocês, o diodo tá com a parte positiva para cima e negativa para baixo. Isso carrega o capacitor com menos V máximo, joga para baixo. Aqui, saco. Aqui o meu diodo tá com negativo para cima, tá ao contrário, ou seja, ele vai jogar o sinal para cima, ele vai carregar o capacitor com mais V máximo. Então, se a minha fonte aqui tem 2 de V máximo, né, 2 de tensão de pico, ele joga o meu sinal 2 para cima, né? Então, como ele é 2 para cima, a gente deveria, né, ver o mínimo dessa curva junto aqui, né, junto com esse cara. Por que passa um pouco? Porque o diodo tem aquela pequena queda de tensão que é como se fosse uma fonte, né? Então, tá 2, só que tem um pouquinho do diodo que está trazendo essa nossa fonte para baixo, né? Por causa daquela fonte interna do diodo. Lembrando, quando eu faço aquela explicação, é o diodo ideal, né? Ele só conduz ou não conduz. Mas na vida real a gente sabe que não é assim, né? A gente representa o diodo na vida real como um diodo desse, né, ideal, que conduz ou não conduz, junto com uma fonte que é aquela queda de tensão, né? Aquela barreira de potencial lá de 0,5, 0,6, 0,7. Então, por causa dessa barreira, a gente vê que no 0 aqui, né, não é 0 a saída, tem um pouquinho aqui, certo? Tem esse deslocamento, né? Ele não chega ali no máximo. E se a gente olhar a nossa função de transferência, a gente vai ver, ó, falar, professor, mas está tudo 45 graus. Tá, só que presta atenção que o 0 é aqui no meio da tela do osciloscópio. Olha onde está a minha função de transferência. Ela começa praticamente no 0 e sobe. Ela não está igual no outro caso, onde ela está cruzando o 0 simetricamente. Então a minha função de transferência está para cima, né? Minha função de transferência sobe. Ou seja, eu desloco o sinal para cima. Que é exatamente aquilo que a gente estava vendo mesmo. Certo? Bem, agora eu vou pôr a carga, né? Vou colocar a carga aqui. Então é 100K e depois 10K, né? Então 100K, né? Vou ligar a carga aqui e depois 10K. Então simulo aqui. A gente vê que agora, ó, já dá uma caidinha, né, nessa tensão. O 0 é aqui, ó. Olha como é que essa curva já veio um pouco mais para baixo, né? Por quê? Porque eu estou gastando, entre aspas, esse nível DC na carga, né? Por quê? Porque agora eu não estou conseguindo manter o capacitor aqui sempre carregado, né? Eu estou tendo uma descarga ali na minha carga, né? E acontece mais ainda se eu colocar a carga maior, né? Ou seja, colocar o resistor menor. Vai aumentar ainda mais minha corrente. Olha aqui o que acontece, né? Começa até a deformar aqui a parte de baixo. Começa a chegar perto do circuito que a gente viu lá, o grampeador, né? Começa a ter tanta queda de tensão que a minha curva fica só um pouquinho para cima do que ela deveria e a parte de baixo ainda fica deformada, certo? Então, são esses os prints aí que tem que aparecer.
E agora eu vou montar o terceiro circuito, né? Vocês montam o segundo. O que é o segundo? O segundo é só inverter o diodo, ou seja, vai dar igual esse cara aqui que eu expliquei, né? Como se fosse equivalente a esse cara, né? Lembrando que na vida real, né, quando a gente fizer ali no Proteus, quando vocês fizerem, aquela queda de tensão pequenininha em cima do diodo é como se fosse uma fontezinha junto com ele. Mas é basicamente esse caso que vocês vão ver. Vai jogar para baixo. Então, vou montar esse cara, que basicamente é colocar uma fonte de 2 volts aqui junto com o diodo. Só muda isso. Então, venho aqui, pego um VSource, né? E coloco uma fonte de 2 volts. Né? O que vai acontecer, né, pessoal? A fonte é de 2 volts e a minha senoide lá também é de 2 volts. Né? E ainda tem o capacitor aqui carregando também. O que vai acontecer quando a gente rodar? Né? Então, primeiro caso, sem carga. Né? Só confirmar se a polaridade é essa. A polaridade está ok. Mando rodar. Olha onde foi parar a minha fonte. Né? Agora a minha fonte, a minha saída foi parar lá em cima. Né? Por que isso acontece? Porque agora eu estou somando, né, o V máximo do capacitor mais a fonte, né, que eu tenho lá, mais 2 volts dessa fonte de baixo. Então joguei o sinal lá para cima. Só que, né, se não fosse a fonte de tensão aqui dentro do diodo, né, aquele 05, 06, 07, esse azulzinho aqui ele não ia estar cruzando o mesmo eixo da ponta do amarelo. Ele ia estar mais um pouquinho para cima. Né? Então a gente vê que tem essa influência. Mas olha o quanto que o sinal subiu colocando essa fonte. Né? Então dá para ver aí essa diferença que colocar a fonte vai fazer. Então vamos colocar agora por último nossa carga, certo? Primeiro é 100K. Né? Ligo aqui. Opa, 100K. Mando rodar. Ah, eu esqueci de mostrar a curva de transferência, né? Desculpa. Vou rodar de novo aqui, aquele caso sem a carga, né? E vou mostrar a curva de transferência. Então, coloco a curva de transferência. Onde a curva de transferência foi parar? Lá em cima, né? O 0 é aqui no meio da tela. Olha onde a curva de transferência foi parar. Lá longe. Né? Então, eu joguei muito o meu sinal para cima. Né? Inclusive, acho que eu esqueci de mostrar a curva de transferência no caso passado para carga, né? Vou mostrar nesse caso, mas lembrem que vocês têm que mostrar a curva de transferência para todo mundo aí, né? Eu esqueci. Né? Mas mudar a curva de transferência é só mexer naquela chavinha do osciloscópio, né? Que ele mostra. Eu vou fazer agora para esses 2 casos com a carga aqui, só para a gente ver. Né? Então, rodei aqui. Né? A gente vê de novo, né, que agora ainda está deslocado bastante para cima, mas agora está um pouco menos, né? Ele cai por causa dessa queda de tensão e começa a deformar um pouquinho aqui a parte de baixo. Se a gente olhar a curva de transferência, né, ainda está jogando muito para cima o meu sinal, só que a pontinha, ó, não é mais 45 graus por causa dessa deformação. Então aqui está 45, aqui a gente começa a ter aquela deformação por causa da carga, né, porque está drenando corrente, então esse capacitor não vai ficar necessariamente carregado, né? Esse cara vai precisar conduzir um pouco para carregar ele de novo, e aí tem essa deformação. E o último caso, que é 10K, né, vai dar para ver ainda mais essa deformação e a curva vai cair mais ainda. Né? Então, né, a gente olha aqui, né, caiu mais ainda a curva, e se a gente olhar a curva de transferência, né, a gente vê que tem até uma esterese aqui que a gente chama, né, um caminho diferente de ida e volta, né, mas isso não tem muito problema, né? Vamos só olhar o formato. A gente vê que aqui está 45 graus. E aí começa a ter uma deformação ainda maior aqui por causa disso, né? O que acontece nesse cara? A carga começa a drenar mais corrente, o capacitor vai descarregar. E como que a gente carregou o capacitor lá naquele primeiro ciclo que eu mostrei para vocês na teoria? Com o diodo conduzindo. E quando o diodo conduz, eu acabo deformando a minha saída, igual a gente viu no caso do ceifador, né? Só que agora a gente está trabalhando com grampeador, ou seja, quando eu começo a colocar muita carga, eu começo a ver um pouco desse efeito de ceifar mesmo nesse circuito onde não é a ideia, né? Porque o capacitor não está conseguindo ficar carregado. Beleza, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para o slide, porque agora já acabou a parte prática. Então era isso daí, certo? Montei o primeiro e o terceiro, vocês montam o segundo, que é o cara do meio aqui, né? E fazem também para ele, né? Lembrando que é só inverter o diodo em relação ao primeiro, né? E depois faz essa segunda parte, que é explicar a influência da carga, né? Falei várias vezes aqui no experimento, vocês explicam lá, e analisar esse circuito ou na mão,
né, fazendo as curvinhas na mão, ou pode usar o Proteus também para vocês terem uma ideia do que acontece, certo? Então, pessoal, fica esses dois relatórios, era uma aula dupla, vai ficar um pouco mais pesado para vocês, mas não tem muito o que fazer. Eu vou até colocar aqui dia 21 ao invés do dia 17 para dar mais tempo. Então, o relatório de ceifadores, que é a primeira parte, aqui está multiplicadores, não, né? Aqui está grampeadores. Então, a parte de ceifadores, né, até o dia 14, então até a outra quinta, e o relatório de grampeadores até a outra quinta. Né? Então, como é aula dupla, vocês vão ter mais tempo para fazer, né? Mas não deixem cavalar lá para não ficar com muita coisa corrida. Né? Por que vai ter esses dois relatórios e essa aula foi dupla? Porque lá no dia 21 vai ser a reavaliação, né? Lembrando que a minha reavaliação é só entregar os atrasados ou com nota baixa. Né? Eu estou atualizando lá agora no Moodle a planilha com as notas e tudo mais. Né? Então, se tiver algum que está com nota muito baixa, né? Abaixo de 6 lá é só reentregar. Ou se você atrasou, não entregou algum, só entregar também, mas eu acho que não tinha ninguém que tinha entregue, não. Acho que todo mundo está em dia certinho. Né? E aí no dia 21, então, essa reavaliação. E aí a gente vai voltar a se ver lá no dia 28. Né? Só no final de outubro, para começar nosso quarto bimestre, né? Que vai ser multiplicadores de tensão. Beleza, pessoal? Então, só lá no dia 28 que a gente vai se ver novamente. Então era isso, pessoal. Lembre-se, qualquer coisa, só me mandar um e-mail, né, se tiver com dúvida, alguma coisa. Principalmente que essa aula é dupla e tudo mais, vai ficar um pouco mais corrido também na aula síncrona. Mas apareçam lá para tirar dúvida, né, porque a ideia desses circuitos aqui é entender aquele negócio de como que fica a forma de onda, quando o diodo está conduzindo, quando não está,